Olá, irmãos. Vamos para mais uma aula nessa matéria da análise da segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Na aula passada, nós encerramos a análise do versículo 12 do capítulo 2. Seção essa que lida diretamente com o assunto principal da carta, que é o Paulo tentando estimular os seus leitores a não abandonarem aquilo que eles já haviam aprendido por intermédio de Paulo e da sua equipe, especialmente no que diz respeito à vinda do Senhor Jesus Cristo, certo? Então, o que nós vimos nas últimas aulas foi esse que é um dos textos mais importantes para a escatologia do Novo Testamento, certo? Que texto é esse? O texto de 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 12. Esse é um texto que contém informações muito importantes para a gente entender a perspectiva escatológica do Novo Testamento. Então lembre-se que o versículo 1, ele começa afirmando que Paulo vai tratar deste assunto agora, quanto à vinda do Senhor Jesus Cristo e também o dia do Senhor. Lembrando a vocês que estes são dois eventos concomitantes, certo? Nós já vimos na primeira carta aos Tessalonicenses que Paulo encarava a vinda do Senhor Jesus Cristo como uma espécie de resgate do dia do Senhor. Então o que estava acontecendo é que alguns tessalonicenses criam que já haviam entrado no dia do Senhor, que já estavam no dia do Senhor por causa talvez dos sofrimentos que estavam passando e também por causa de ensinos equivocados que eles estavam recebendo. Então o apóstolo Paulo escreve esse texto aqui para eles e basicamente a partir de agora todo o restante de 2 Tessalonicenses para lidar com essa questão e para explicar a eles que eles não deixassem aquilo que eles haviam aprendido. Então Paulo lembra para eles que algumas coisas deveriam acontecer antes de iniciar o dia do Senhor. O que era necessário acontecer para iniciar o dia do Senhor? Em primeiro lugar, ele fala da apostasia. Então nós vimos que existe amplo debate quanto ao que significa essa apostasia. Eu afirmei a vocês que a minha opinião, minha posição pessoal em relação a isso, é que aqui é uma referência a Mateus capítulo 24, de pouco amor e muita traição entre os crentes. Então é uma espécie de apostasia em massa do povo de Deus. Em segundo lugar, nós temos aqui, o apóstolo Paulo coloca também o surgimento do homem da iniquidade, que foi aquele indivíduo profetizado no livro de Daniel. O Senhor Jesus também falou sobre ele em Mateus capítulo 24, e é o que o apóstolo João vai chamar de anticristo, ou Daniel o chamou de abominável da desolação. Paulo está aqui chamando ele de homem da iniquidade, filho da perdição, certo? E toda a descrição que Paulo faz, nós vimos, remete ao livro de Daniel e também a Mateus capítulo 24. E em terceiro lugar, versículo 6 mostra a retirada daquele que detém o surgimento do anticristo, certo? Então existe debate sobre isso, se é o Espírito Santo, se é o arcanjo Miguel, certo? Então, se é o poder de Deus, esse é Então este é um debate muito complicado, a ponto de você pegar 4 principais comentários do livro de Tessalonicenses e você ter 4 opiniões diferentes quanto à identidade desse indivíduo aqui, aquele que o detém, ok? Então, eu entendo que existe uma forte possibilidade aqui de ser o Espírito Santo, certo? O Espírito Santo como sendo aquele que detém, o Espírito Santo em sua atuação na igreja como aquele que detém. Mas essa é uma opinião muito frágil como todas as outras opiniões. Mas basicamente Paulo mostra que esses são 3 eventos necessários que aconteçam para a chegada do
dia do Senhor, ok? Então, na aula passada, nós vimos bastante sobre esse trabalho do iníquo, certo? Sobre o seu uso de mentira, o seu uso de sinais e também o motivo pelo qual ele vai ter tanto efeito no engano é por causa da chamada operação do erro, ok? Então foi isso que nós vimos na última aula, que nós terminamos de ver na última aula, e agora eu quero então entrar com vocês aqui nos versículos 13 a 17 de 2 Tessalonicenses. Agora vamos aqui para o esboço da nossa sessão. Nós já passamos pela saudação, vemos que o capítulo 1 é um capítulo onde o apóstolo Paulo vai animá-los, vai fazer elogios para que eles continuem progredindo. Depois, no capítulo 2, ele vai então entrar aqui no centro da sua carta, onde ele faz correções aos erros, ao desvio que eles estavam tendo de convicção a respeito do futuro. E então, a partir de agora, nos versículos 13 a 17, o apóstolo Paulo vai orar e agradecer a Deus pelo fato deles não terem, pelo fato deles se manterem firmes e de terem sido separados por Deus para a salvação, ok? Então, essa sessão de número 4, ela é um complemento da sessão de número 3, ok? Então, nós vamos ver isso a partir de agora. Então, esse texto aqui, irmão, só fazendo um breve comentário antes da gente iniciar. Então, deixa eu começar colocando o texto aqui na sua tela, mas fazendo um breve comentário. Esses dois versículos, o versículo 13 e o versículo 14, são versículos muito importantes, certo? Alguns sugerem que, na verdade, estes dois versículos, você tem aqui o clímax do argumento do apóstolo Paulo, o clímax da sua carta, certo? Como se fosse aqui onde ele queria chegar com tudo que ele falou anteriormente. E o texto anterior a este, dos versículos 1 a 12, é um dos textos mais importantes do Novo Testamento para a compreensão da escatologia, ou seja, para a compreensão dos eventos futuros. Esse trecho, esse pequeno trecho aqui, nos versículos 13 e 14, esses dois versículos são muito importantes para a soteriologia, ok? Pois neste texto aqui, o apóstolo Paulo vai trazer muitas e importantes verdades a respeito da salvação, a respeito da eleição e de algumas características a mais, ok? Então nós vamos tentar dar uma olhada bastante cuidadosa aqui, tentando retirar algumas implicações para a nossa doutrina da salvação, certo? Então vamos começar aqui a nossa análise deste trecho. Note que o versículo 13, ele começa aqui com um entretanto. Esse conectivo aqui nos fala a respeito do texto anterior. O que o apóstolo Paulo vinha falando imediatamente antes? Versículos 11 e 12 nos mostram o assunto que ele estava tratando, para ele começar esse texto agora com um entretanto. Ele fala aqui de Deus enviando a operação do erro, ou seja, Deus enviando uma desilusão, uma espécie de engano sobre as pessoas, certo? Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvas. Então você tem aqui pessoas que ouviram o Evangelho, rejeitaram o Evangelho, e Deus então, em consequência disso, enviou essa operação do erro, a fim de serem então julgados todos quantos não derem crédito à verdade. Então aqui está falando dos opositores ao Evangelho, daqueles que não creem no Evangelho, que foram então castigados por Deus com essa operação do erro, e é justamente por isso que eles vão então abraçar o ministério
do anticristo. Eles vão seguir os enganos e mentiras do anticristo, certo? E então todos esses vão ser julgados. É essa a ideia do versículo 12, a fim de serem julgados. Aqueles que rejeitaram o evangelho recebem a punição de Deus do engano para que eles sejam propositalmente julgados no futuro. Agora o apóstolo Paulo então vai dar um contraste, vai mostrar que essa realidade ela não é realidade na vida dos crentes de Tessalônica, ok? Por isso que ele começa com um entretanto. Agora o apóstolo Paulo não vai falar mais daqueles que estão destinados ao julgamento. A partir do versículo 13, o apóstolo Paulo vai falar daqueles que estão destinados para a salvação, ok? Então, note que, assim como o apóstolo Paulo havia falado que Deus havia enviado a operação do erro para que eles fossem julgados, agora o apóstolo Paulo vai falar a mesma coisa a respeito da salvação, que ela tem fonte em Deus, ok? Por isso que ele então começa dizendo: devemos sempre dar graças a Deus. Então aqui você tem uma oração de ações de graças, uma oração de louvor a Deus. Então aqui o apóstolo Paulo vai expressar para eles um motivo de oração, de louvor a Deus, ok? E o que nós vamos então perceber nestes dois versículos é que o apóstolo Paulo vai nos dar aqui o principal motivo da sua oração, ok? Ele vai dizer aqui: devemos sempre dar graças a Deus. Porque, note o porquê aqui, nós vamos ter que prestar bastante atenção nas partículas, nos conectivos aqui. A resposta do motivo de louvor do apóstolo Paulo é porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, ok? Então Paulo está aqui dizendo para eles que ele louvava a Deus porque Deus havia escolhido eles para a salvação. Então, o mais importante da gente entender neste texto aqui, inicialmente, é este ponto culminante aqui, certo? O louvor de Paulo pela eleição divina. Então, eu quero chamar a sua atenção a três aspectos aqui nessa frase. Deus os escolheu desde o princípio para a salvação. Em primeiro lugar, a palavrinha escolher, ok? Então, interessantemente, a palavra escolher aqui, ela não é a mesma palavra que o apóstolo Paulo vai utilizar em outros textos para eleição. Então, não é a mesma palavra que ele utiliza lá em Efésios, por exemplo, quando diz que ele nos elegeu no Senhor Jesus Cristo. A palavra aqui está bem traduzido, é a palavra escolher, a palavra haireo na língua grega, que ela é sinônima, ela tem a ideia de você preferir algo. Então a ideia da palavra escolher é a mesma ideia onde você entra em uma loja e você então escolhe algo para comprar, certo? Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui que dentro da humanidade Deus escolheu, Deus preferiu alguns para a salvação, certo? Agora, isso é a mesma coisa que o apóstolo Paulo fala anteriormente aqui. Por vós, irmãos, amados pelo Senhor.
O que o apóstolo Paulo está querendo dizer então aqui? Que a escolha, certo? Ela é, na verdade, uma expressão de amor. Como é que o apóstolo Paulo sabe que eles são amados do Senhor? É porque Deus vos escolheu. Então, nós temos aqui, irmãos, uma forte similaridade com o que tem lá no livro de Romanos, capítulo 9. Amei Jacó e aborreci a Esaú. A escolha divina é uma decisão de Deus de amar certas pessoas de uma forma que ele não decide amar outras pessoas, ok? Então vamos nos lembrar, antes de mais nada, que nós estamos falando aqui de seres humanos pecadores, ok? Então lembre-se, nós vamos ver aqui mais para frente, que tanto no texto anterior, o apóstolo Paulo fala de pessoas que rejeitaram o evangelho, de pessoas que se entregam à injustiça, e aqui no versículo 13, o apóstolo Paulo vai falar que a salvação é por uma santificação do Espírito. Tudo isso pressupõe pecado. Tanto crentes quanto descrentes, antes de mais nada, eram ambos pecadores. Então, Deus escolheu alguns seres humanos pecadores para amá-los de uma forma distinta do que outros seres humanos pecadores, ok? Então isso aqui, irmãos, nós estamos nos mantendo apenas no texto. É isso que o texto está dizendo. Que Paulo louva a Deus porque os seus ouvintes eram escolhidos e amados pelo Senhor. A eleição, a escolha divina é uma expressão de amor, certo? Então, como diz o comentário de Bill, aqui no livro de 2 Tessalonicenses, ele fala o seguinte, que Deus escolheu vocês se refere ao amor de Deus, que é a sua motivação para preferir ou para escolher aqueles crentes da cidade de Tessalônica. Agora, naturalmente, a pergunta que nós levantamos aqui é: por que Deus amou a uns e não amou a outros? Essa é uma pergunta que nós não temos resposta, certo? Em Deuteronômio, capítulo 7, versículos de 6 a 8, nós temos ali Deus falando com o povo de Israel, e lá é dito o seguinte: Deus escolheu vocês para vocês serem o seu povo. O Senhor não teve afeição por vocês ou escolheu vocês porque vocês eram mais numerosos que os outros povos, mas porque o Senhor amou vocês. Então note bem que a escolha divina é uma decisão de Deus para amar o seu povo, para amar certo grupo de pessoas que eram iguais às outras. Então note aqui, irmãos, quando nós estamos falando da fonte da eleição, você tem aqui o amor de Deus, certo? Ou vamos colocar aqui o critério. Qual é o critério para a decisão divina de escolher uns e não outros? É a decisão divina de amar a uns e não amar a outros. Visto que Deus amou determinado grupo, Deus escolheu esse determinado grupo, ok? Então, essa é a primeira verdade importante da gente entender aqui.
A segunda verdade está aqui nessa expressão desde o princípio. Então, deixe-me marcar aqui para vocês irem acompanhando. A segunda verdade aqui, desde o princípio. Essa expressãozinha aqui, desde o princípio, você tem a tradução de uma partícula grega, que é a partícula arre, certo? Ou seja, aqui você tem a mesma ideia que o apóstolo Paulo utiliza lá em Efésios, quando ele fala antes da criação do mundo, certo? O princípio é a ideia de antes da criação. Então lembre-se, no princípio era Deus, ou seja, antes da criação, Deus. No princípio era o verbo, antes da criação, o verbo. Então, desde o princípio, é desde que houvesse criação. Então, você tem aqui na eternidade passada, no plano de Deus, Deus já havia escolhido e amado um determinado grupo de pessoas, ok? Então, a segunda verdade aqui é que essa decisão de Deus, ela não é uma decisão que foi tomada na história. Não é uma reação de Deus a algo que aconteceu na história. É uma decisão de Deus sobre algo que Deus queria que acontecesse na história. Ou seja, não é que Deus ele reagiu à decisão das pessoas e por isso elegeu. Não. Foi algo que Deus decidiu antes da criação do mundo para que acontecesse depois ou durante a criação ou a história da humanidade, ok? Então, em primeiro lugar, você tem aqui a eleição divina, a escolha divina como uma expressão de amor. Em segundo lugar, você tem aqui a ideia de que isso foi planejado antes da criação do mundo. E em terceiro lugar, você tem aqui o propósito da eleição. Então, Deus vos escolheu, em terceiro lugar, para a salvação. Note aqui, irmãos, o apóstolo Paulo não está dizendo que Deus vos escolheu por causa da salvação de vocês. Não. Não é que Deus viu quem seria salvo e então elegeu, ok? Então não é que Deus sabia quem iria decidir crer e, portanto, ser salvo, que Deus então tomou uma decisão de escolher essas pessoas. Não é essa a ordem claramente que o apóstolo Paulo está dando aqui. Deus vos escolheu para a salvação. Então, nesse texto, você tem a ocorrência da partícula para, que é a partícula eis, que fala de algo que é em direção a outra coisa. Então, Deus escolheu para, aqui no versículo 13. Depois você tem um outro para, aqui no versículo 14. E depois, então, um outro para, aqui no versículo 14 também, certo? No caso aqui, deste primeiro para, você tem aqui o propósito da eleição, certo? No caso deste segundo para, aqui no versículo 14, você tem aqui também uma ideia de propósito. Só que agora é o propósito da salvação. Então veja bem, assim como o propósito do chamado de Deus é a salvação, assim como você não é salvo antes de ser chamado, assim também o propósito da eleição é a salvação. Então, em outras palavras, olha aqui acima, eu vou colocar uma ordem que o apóstolo Paulo está colocando aqui nesse texto. Existe, então, uma escolha que tem o propósito
da salvação, ok? Então, você tem uma escolha que tem o propósito da salvação. E você tem também um chamado, que ele vai falar aqui no versículo 14, que também tem o propósito da salvação. É essa a ideia que o apóstolo Paulo está dando aqui. Então, Deus vos escolheu para vocês serem salvos. E para vocês serem salvos, Deus também vos chamou mediante o nosso evangelho. E para vocês alcançarem a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, é que Deus vos chamou mediante o nosso evangelho para a salvação de vocês, certo? Essa é a ideia geral aqui. Então note, a salvação é o propósito do chamado e a salvação é o propósito da escolha divina. Então o resultado aqui é que a escolha de Deus ela leva ao chamado de Deus, que leva então à salvação de Deus. Note isso. Deus vos escolheu para a salvação e para a salvação Deus os chamou. Então aqueles que Deus escolheu, Ele chamou para a salvação. Isso é muito importante da gente entender, irmãos, para que a gente saiba que a escolha divina não é um resultado da salvação, certo? E a salvação não é um resultado da mera decisão humana, mas é um resultado de um chamado que Deus realiza dos escolhidos, daqueles que ele preferiu, daqueles que ele escolheu, ok? Então isso daqui contradiz a crença arminiana, certo? De que Deus salva ou elege por fé prevista. Então note qual é a lógica do argumento arminiano. A salvação, ela vem pela fé. Então, aqueles que Deus previu que iriam crer e, portanto, receber a salvação, Deus os elegeu. Isso é o contrário do que o apóstolo Paulo ensina. Essa posição arminiana, ela é colocada para tentar explicar como é que o homem pode ser livre na salvação. Como é que Deus não se responsabiliza pela condenação das pessoas. Mas o resultado é que, na doutrina arminiana, Deus também não se responsabiliza pela salvação das pessoas, certo? Por quê? Porque Deus simplesmente confirma aquilo que ele sabe que os homens fariam, assim como ele faz com os perdidos. Ele só confirma o que Deus sabe, o que ele sabe que os perdidos fariam. Então Deus nem é o responsável pela salvação e nem é responsável pela perdição, por implicação lógica da doutrina arminiana. E é justamente por isso que o apóstolo Paulo não segue essa forma de pensar. Ou, melhor dizendo, é justamente por isso que o arminianismo não segue a forma de pensar do apóstolo Paulo. Porque aqui o apóstolo Paulo, ele vai louvar a Deus pela escolha e vai dizer que o motivo pelo qual ele louva a Deus pela escolha é porque essa escolha produziu a salvação. Não é que a escolha ela foi então resultante da salvação. Não. Eles foram salvos por causa da escolha divina desde o princípio, ou na eternidade, ou no plano eterno de Deus. Deus já tinha os seus escolhidos para a salvação. E ele então chamou estes escolhidos
por meio do Evangelho para serem salvos, ok? Então essa é a ideia, esse é o terceiro ponto aqui que eu gostaria de comentar, ok? Agora, para a gente encerrar essa aula, para a gente não se estender tanto, eu quero fazer então só mais um breve comentário a respeito do que o apóstolo Paulo tem em mente por salvação aqui. Existe um erro muito comum quando a gente interpreta textos bíblicos, que é a gente transferir significado de palavra em um determinado texto para um outro texto sem analisar o contexto. O que é que eu quero dizer com isso? Em Efésios capítulo 2, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: pela graça sois salvos. Quando você analisa o contexto ali, o sentido da palavra salvação é a regeneração, a você receber uma nova vida. Então, receber uma nova vida é um dos conceitos bíblicos de salvação, mas não é o único. Você também tem o conceito de reconciliação, certo? Então, a reconciliação é um outro aspecto da salvação. E você também tem no Novo Testamento o conceito de livramento do julgamento divino. Você ser libertado do julgamento divino. Esse é o sentido lá em 1 Tessalonicenses 1:10, ok? Esse é um sentido muito comum em Hebreus, a salvação como sendo algo futuro, algo que nós vamos desfrutar ainda no futuro, que é esse livramento do julgamento futuro para estarmos então com Deus. Então note, você tem um aspecto futuro da salvação, você tem um aspecto de ser reconciliado com Deus da salvação, e você tem um aspecto interno, a salvação como sendo a regeneração, a salvação como sendo a justificação, a salvação como sendo o recebimento de uma nova vida, ok? Qual o conceito o apóstolo Paulo tem aqui? Nós precisamos analisar este texto dentro do seu contexto, ok? Então, qual é o contexto da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2? O contexto claramente é do julgamento futuro divino, ok? Então, Deus nos escolheu para não passarmos pelo seu julgamento futuro que recairá sobre a humanidade. Então, note, a humanidade estava completamente perdida em pecado. Deus, então, escolheu alguns para não passar pelo seu juízo na humanidade, ok? Então, é esse o sentido de salvação aqui. A salvação como sendo livramento do julgamento divino, certo? Então, a eleição e o chamado de Deus aqui garantem a nossa segurança de que nós seremos preservados do engano e preservados do julgamento final, ok? Então é essa a ideia aqui. Essa é a ideia dentro do contexto. Ele louva a Deus porque, ao contrário dos que se perdem, Deus havia escolhido eles para não serem perdidos, para não passarem pelo julgamento, ok? Mas vamos dar uma pausa então na nossa análise aqui desse versículo, para nossa aula não ficar tão longa, certo? Então vejam como só nesse trecho nós tiramos tantas verdades importantes para a nossa teologia. Então na próxima aula nós começamos então a entender o processo disso tudo, que começa aqui com a santificação, a fé, o chamado e para alcançar a glória. Então Deus escolheu para a salvação, ok, mas qual é o processo que Deus escolhe para operar a salvação ou para nos conduzir para essa salvação final, ok? Então fique comigo e até a próxima aula. Deus vos abençoe.